Esse vídeo é referente à atividade 3, aqui de redação, do segundo ano, que é sobre crase e seu uso, né? Aqui na atividade. Regras para a utilização do acento grave. Esse vídeo é só para explicar as questões do TD, né? Então, quem tiver mais dúvidas em relação às regras de acentuação, né, as regras da utilização do acento grave, então tem que assistir esse videozinho aqui que eu coloquei o link. É um vídeo que eu postei no YouTube, ele tem 18 minutos. Esse vídeo é específico para ler o TD e explicar as questões. Então vamos lá, aqui abrir o arquivo. Pronto, aqui no TD eu iniciei com meio que uma explicação, né? Então tem algumas regras, uns textos falando sobre crase. Vamos aqui para as perguntas. Primeira questão é objetiva, é de marcar. Então, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao uso ou não do acento indicativo de crase. Então, essa primeira questão aqui eu vou resolver só para vocês identificarem melhor essas regras do acento grave, para poder responder as outras questões. Então, vamos ver aqui o primeiro item. O item A. As conquistas originam as novas e ainda mais audaciosas aspirações. Então, a gente está vendo que tem uma crase bem aqui, ó, onde eu marquei. Então, a gente tem que prestar atenção na regência do verbo originar. Então, vou escrever aqui para ficar mais claro. Originar. Originam o quê? Essa seria a pergunta. As novas e ainda mais audaciosas aspirações. Não, vou colocar as novas e ainda. Pronto. A gente está vendo aqui, ó, que o A não vai precisar de crase. Por quê? Porque na pergunta já não vem com preposição. Por quê? E para existir esse acento, eu preciso juntar um A com outra preposição, que seria um A também. Vamos aqui seguir para o próximo item para vocês visualizarem melhor. Marceli aspirava a carreira de piloto desde criança. Aspirava. Olha que o A aqui está sem crase. Então, a gente vai colocar a perguntinha aqui. Aspirava aqui. Veja que a pergunta já vem com um A. A resposta é o quê? A carreira de piloto. Se eu somar esse A com o da resposta, A com crase. Então, aqui, no item A está errado, porque não era para haver essa crase e colocaram, e aqui era para ter a crase e não colocaram. Então, as duas estão erradas por conta disso. Vamos ver o item C. Algumas almejaram aquele limite e alcançaram-no. Então, aqui nessa frase do item C, algumas almejaram aquele limite e alcançaram. Aqui a gente tem que ver a regência do verbo almejar. Aqui não tem a crase em cima do pronome. Vamos lá. Almejar o quê? Aquele limite. Bom, vejam que eu não posso colocar a crase aqui, porque não existe a preposição junta com outro artigo A, né? Aqui é um o quê? Então, não posso colocar a crase aqui. Logo, esse item aqui está incorreto também. E o item D, assistir a paradas militares era a diversão preferida de Marceli na infância. Assistir no sentido de ver. Quem assiste, assiste algo. Assistir a quê? Então, a pergunta seria essa.
a paradas militares. Então, aqui deveria ter a crase? Fica esse questionamento. A gente também tem que prestar atenção nas regras, né? Se aqui está no plural e o a não está no plural, está no sentido geral, eu não posso colocar a crase. Eu só poderia colocar a crase aqui se tivesse um S. Assistir às paradas. Como veio no sentido geral, sem o S, eu não posso colocar a crase. Então, esse item aqui está correto, porque não foi utilizado a crase indevidamente. Todas as outras ou utilizaram a crase quando não era necessário, como nesse caso aqui, ou deixaram de utilizar quando foi necessário. Essa aqui, o item D, é o único que está escrito de forma correta. O texto 2 é uma tirinha do Garfield, em que consiste a lista elaborada por John. John é o personagem humano, né? O menino aqui. Então, você vai ver o que tem na lista dele. Considerando a regência do verbo ir, justifica o uso da crase em ir à lavanderia, que é um dos itens que ele coloca na lista dele. E a lavanderia, por que o a aqui tem crase? Então, você vai ver regência do verbo ir. Quem vai a algum lugar. Você sempre tem que prestar atenção nessa perguntinha que vem com o verbo. Se já vier com um a e a resposta já tiver um a, junta os dois e dá a crase. Texto 4. Ao falar sobre o fim da crase, o autor do texto assume um tom exagerado. Identifique na parte inicial do parágrafo em destaque os termos que indicam sua perspectiva irônica sobre o tema. Então, você vai olhar aqui no texto quais foram as palavras exageradas que o autor utilizou para falar sobre o fim da crase. Você vai escrever essas palavras que ele utilizou. Só isso. Quinta, como é caracterizada a revista Caras? Explique a comparação estabelecida entre ela e a revista Língua Portuguesa. Então, aqui você vai ler o texto e vai ver como é que o autor caracteriza essa revista Caras e por que ele fez essa comparação entre a revista Caras e a Língua Portuguesa. Na questão 6, na parte final do parágrafo, em destaque, o autor se questiona 2 vezes, entre parênteses, sobre a pertinência do uso da crase. Reescreva o trecho usando o acento grave, caso ele seja necessário. Então, se for você pegar aqui o texto, aqui logo no final, essa partezinha aqui, onde eu estou grifando. Claro que a língua fica escondida para dar lugar a coisas como caras, que é fundamental a informação. Então, é fundamental a informação, tem crase, assim como ele colocou entre parênteses, ele colocou esse questionamento. Aí, nessa última questão que você vai reescrever esses trechos e vai colocar a crase se realmente tiver. Então, nesse trecho que tem crase, se tiver, você reescreve, que é fundamental a, aí você escreve com a crase, informação ao conhecimento, e aqui de novo, ó, a sociologia. Esse a aqui tem crase, se tiver, você reescreve aqui com a crase. É só para reescrever esse trecho. Acho que é isso, entendeu? Só tem essas questões, só tem as 6 questões. Quem tiver com mais dúvida em relação às regras da utilização da crase, acesse ao link do vídeo que eu coloquei no YouTube, que tem 18 minutos, que eu falo muito mais sobre isso. É isso, tchau, até o próximo vídeo.